porque assim, aprendendo a fazer lá o crochê, eu desenvolvi as habilidades e hoje eu sou um protesista, né? Então, com a mesma facilidade que eu fazia isso lá atrás, hoje eu faço o dente em poucos minutos. Então, o profissional da saúde ele tem que entender que a atualização dele é permanente. Separe 1 ou 2 horas para se manter atualizado, pelo menos por semana. Por quê? Qual o grande benefício de se remover uma cárie utilizando um laser de Erbium? Porque ele só remove tecido doente, ou seja, o equipamento pode ser regulado para ele ser seletivo para remover tecidos diferentes. Então, gente, mais uma semana, mais um podcast Café com Manteiga, vocês conosco aí, tanto aqui no podcast, nas plataformas digitais, assim como também na TV Postos, aos sábados às 23 horas, domingo às 17h30. Hoje eu tenho aqui do meu lado o Kleber, na minha frente o Dr. Sérgio Dias, mas primeiramente boa noite ao Kleber. Hoje nós temos uma figura importante aqui, vai ser uma ótima entrevista, né, Kleber? Não, eu espero que seja excelente, porque eu trouxe aqui uma meia dúzia de perguntas aqui de contraponto. Você me ensinou da outra vez que a gente tem que fazer um contraponto. É, né? Muita pergunta, hein? Maravilha. Doutor Sérgio, seja bem-vindo ao podcast Café com Manteiga. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês, né? Doutor Sérgio Dias, bom, sua história não começa agora. Quem é o Dr. Sérgio Dias? O Dr. Sérgio Dias, uma pessoa muito tranquila, né? Simples e objetiva, né? Essas são características bem minhas e com essas características é que eu criei todo o processo da minha carreira. Então, para mim, o simples é o mais importante, né? Então, quando eu estou resolvendo os meus casos, né, fazendo meus projetos, eu sempre olho primeiro pelo lado mais simples, né? Sempre resolver tudo da forma mais simples, né, é que gera sempre o melhor resultado. Então, não complicando as coisas, né, não enxergando problemas onde eles não existem. Isso a gente pratica com a nossa equipe. Isso eu pratiquei durante todo o meu percurso como professor universitário, são 22 anos, né? Encerrei a carreira no ano passado, né? Não está mais no... Não, deixei a universidade no ano passado, já cheguei a participar de 7 universidades diferentes, né? E num período em 5 simultâneas, então foi um período assim bastante ativo, né? Dentro do setor universitário, mas aos poucos fui direcionando mais para o lado da pesquisa e também para a atividade clínica, né? Hoje mais focado na atividade clínica e na pesquisa, buscando o desenvolvimento de novas tecnologias para ser usado dentro da odontologia. Nós vamos falar sobre tecnologia, eu sei que você adora tecnologia, tua empresa é uma empresa de ponta em termos de tecnologia, né? Mas eu queria buscar um pouco mais do Dr. Sérgio Dias, né? Quando formou, como é que começou? É Poços Caldense, é nascido aqui? Sou Poços Caldense, comecei a trabalhar na cidade mesmo, com 12 anos de idade, né? Com 12 anos de idade eu tive o meu primeiro trabalho, né? Foi bem em frente à prefeitura. Aonde é a prefeitura hoje? Onde é a prefeitura hoje, ali tinha um quiosque, né, redondinho ali, que a gente dava informação para os turistas. Então ali foi meu primeiro trabalho, né? Quem era dono na época, não é dono, mas era concessionário daquele quiosque, era o senhor Carlos Aires Aguirre, e na época ele trabalhava com publicidade, ele tinha uma empresa de publicidade que chamava Plasticolor. Então eu comecei a trabalhar ali. Você fazia o que lá, doutor? Eu entregava mapa para os turistas, né? Entregava adesiva, patrocinados, né? Isso. E dava informações sobre os pontos turísticos, como é que se chegava no lugar, como é que se chegava no outro, né? E em função do trabalho que eu fui desenvolvendo ali dentro daquela estrutura, daquele pequeno espaço, o seu Carlos na época me convidou para que eu me tornasse um vendedor de publicidades para a empresa dele. E foi um negócio muito legal porque eu tive a oportunidade de aprender muito com ele, né? E quando eu tinha 14 anos de idade, eu já ganhava 10 salários mínimos na época. É um bom salário, né? Então era um ótimo salário, né? Na época era o maior salário da minha casa, né? Pra você ter uma referência, doutor Sérgio,
Um engenheiro hoje, o piso salarial do engenheiro são 8,5 salários. Então, eu ganhava 10 salários e o interessante é que eu não tinha salário, não tinha carteira, não tinha nada, tinha 14 anos de idade, né? E esse é um conceito que eu segui até me tornar professor universitário, ou seja, eu nunca quis ter a minha carteira registrada, né? Ela sempre percorreu, foi todo o percurso em branco. Eu não queria dividir o meu dinheiro com ninguém, né? Independente de quanto eu ganhasse, ele era todo meu, sem desconto, sem nada. E não tinha salário fixo, sempre o desafio, né? Todo mês eu só recebia comissão, eu não tinha salário, eu tinha comissão. Só que a minha comissão... Mas você tinha aquele desafio por mês, né? Toda vez começava de novo. Só que como que a gente fazia na época? Na época, essa empresa, ela tinha os contratos publicitários sempre focado na venda do mês. Então ela vendia o mapa turístico por um mês, vendia anúncios atrás da charrete por um mês, vendia o outdoor por um mês, né? E aí eu lembro que um determinado dia eu saí para fazer a venda, procurei uma determinada empresa e fechei um contrato de 24 meses. Então, 2 anos. 2 anos. E quando eu retornei para a empresa, o seu Carlos não acreditava. Mas como que aconteceu isso? Eu falei assim, eu falei que o mínimo que fazia era 24 meses, né? E aí, nessa época, começou um novo momento até na empresa dele, né? E com esse processo e mais o que eu fui aprendendo com ele, chegou uma época que a comissão que eu recebia, que na época era 10%, me dava o equivalente a 10 salários mínimos, né? Então, quer dizer, sempre com foco de ser produtivo, né? Ou seja, eu tinha uma boa renda, para a minha idade principalmente, mas se a gente considerasse, eu produzia para ele 100, né? Eram 100 e recebia 10. Esse conceito é um conceito que eu acredito muito, né? Você sempre ter o seu recebimento pelo seu resultado, né? Sim. Você produz, você tem. Isso é uma situação que eu admiro muito no povo americano, né? Se você quer trabalhar... Esse negócio de acomodar, esperar o salário por mês, não é um bom... Não é um bom caminho para ninguém, né? Eu acho que quando você trabalha 8 horas por dia, né? Você cumpre o básico, né? Se você quiser ter mais qualquer outra coisa, você precisa de mais horas. Decidir por mais 4, por mais 6 e às vezes por mais 8, né? 16 horas dias, às vezes é necessário para que você realmente mas a própria CLT nossa impede você produção, de fazer certas... exatamente. Certos avanços. É proibido até menor trabalhar, o que é pior. Ô Sérgio, assim, a gente está pegando aqui um ponto que nós vamos chegar lá no final da nossa projeção de entrevista, né? Vou deixar o Kleber também matar as curiosidades dele aqui. Mas na verdade é o seguinte, nós queremos fazer, não sei se você já teve a oportunidade de contar desde o início da tua trajetória, porque afinal de contas se foca hoje na entrevista o que é Implar hoje, que nós vamos chegar lá. Sim. Porque o Implar não nasceu do nada. Não, tem a fase inicial, né? Por exemplo, antes de eu trabalhar nesse lugar, eu ajudava a minha mãe vendendo panos de prato pela rua. Então tinha um desafio, né? Tinha um desafio de fazer o pano de prato. Então sua mãe fazia o pano de prato e você vendia? Isso, a gente vendia junto, né? Fazia e a gente vendia junto, na rua, de porta em porta. Eu me lembro que ela ia em São João da Boa Vista, tinha uma empresa que acho que mexia com açúcar, alguma coisa assim, então tinha aquelas sacarias, né? Então a gente trazia aquelas sacarias, lembra? Alvejava? Lavava aquilo, colocava no sol e virava para lá e virava para cá, até que alvejava, ficava tudo branquinho, né? Cortava os bordos, tudo. E aí a gente cortava aquilo no meio e fechava, fazia os bordos e saía para venda, né? Aí depois entramos naquela época que as pessoas começaram a querer que fosse bordados. Então tinha que bordar tudo. Aí começamos a fazer os bordados. E aí depois as pessoas queriam que tivesse um crochê nos bordos, assim. E arremate. Um arremate. E aí começou uma primeira dificuldade, né, da nossa venda. Começou a complicar demais o pano de prato, porque, né, assim, doutor Sérgio? Minha mãe, ela tinha sofrido há muito tempo atrás um acidente, né? E o acidente na máquina de passar roupa, basicamente tirou o movimento da mão dela. Então os dedos eram todos queimados e movimentava muito pouco os dedos da mão. E ela era canhota, né? E isso tinha acontecido exatamente na mão esquerda, né? Na mão esquerda dela. Então, para ela aprender a fazer o crochê, era bem complexo, porque a linha tinha que vir ao contrário, né? A própria máquina, né? Não, era tudo na mão, né? Para fazer o crochê na mão. Então, aí foi o primeiro desafio. Então, eu fui lá, aprendi a fazer o crochê, né? Fazer os pontos todos, para fazer os bordados, fazer os bicos, né? Para, com paciência, poder ensinar minha mãe, né?
a fazer o Você também é canhoto, processo. Sérgio? Não sou. Você é destro? Não sou destro. Mas a minha filha é canhota. A Lara. É canhota? É canhota. E aí, A Gisele também é canhota? não, era destra. É Então, acho que veio da minha Gisele é a mãe. esposa do veio, Dr. Sérgio, viu, gente? veio da minha mãe essa característica, né? E aí, então, ela conseguiu fazer no método que eu acabei organizando para ela aprender, e a gente fazia junto, e a gente vendia junto, né? E todo esse processo nunca me tirou do foco da escola, né? Porque as coisas precisam acontecer, o trabalho ele tem que acontecer, mas a escola tem que andar junto, né? Então, essa situação que não pode trabalhar, hoje eu vejo como preocupante, porque assim, aprendendo a fazer lá o crochê, eu desenvolvi as habilidades, e hoje eu sou um protesista, né? Tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado no setor da prótese, como protesista. Se viu como habilidade manual, Isso, a habilidade minha desenvolvida nas mãos, né? Então, com a mesma facilidade que eu fazia isso lá atrás, hoje eu faço um dente em poucos minutos na mão, né? Então, acho que tudo que a gente aprende é importante e pode, em algum momento, ser melhor usado, né? Então, se você fica muito com a mão no bolso, não quero aprender isso não é para mim, isso eu não posso fazer isso porque esse serviço não é um serviço para mim, né? Eu acho que não pode ser encarado dessa forma. Tem que lavar o banheiro, lava o banheiro, tem que varrer o chão, varre o chão, tem que fazer o que tem que ser feito para que as coisas aconteçam, né? Eu ia fazer essa analogia com a educação formal, acadêmica, e essa simplicidade da sua história. Acho que tudo nasce da venda. Ser um bom vendedor ajuda qualquer empreendedor a ter sucesso. Você acha que ser vendedor para você foi muito bom? Eu acho que tem um ditado, né, que nada começa sem que um contrato seja assinado. Então, vender e negociar é uma coisa que todo mundo deveria aprender na escola. Ter uma educação financeira, a gente deveria aprender na escola. Aprender conceitos administrativos, a gente deveria aprender na escola. Para que a gente pudesse administrar melhor. E não tem matéria disso, né, Sérgio? Tem, assim, o simples fato de você administrar bem o seu tempo, né, já faz uma diferença muito grande, né? Porque muitas vezes você vai solicitar uma coisa para alguém, a pessoa fala, mas tô com isso. Aí você vê, são duas coisas, né? Aí você olha para a pessoa do lado, tá fazendo 9. Então pede para quem tá fazendo 9 que ela vai fazer. Tem um ditado que fala isso, né? Não Você pede para quem tá com duas, não. Ou para quem tá à toa, que vai ficar sem fazer. Pede para quem não tem tempo, porque dá um jeito, né? Sérgio, a vida ensina a gente, molda a gente, né, desde pequeno. E realmente você fez um paralelo aí que eu acho que é muito importante, de ser empreendedor quando menor, quando começou a trabalhar, buscar sua renda, em busca de matar um leão por dia, né? E também o fato da tenridade, não quer dizer que tem que preservar tanto que fica numa bolha. Não pode trabalhar, não pode isso, não pode aquilo, né? Eu acho que a gente tem que mudar essa mentalidade. Você citou que nos Estados Unidos não é bem assim que a banda toca, não, porque afinal de contas, você vê as crianças que estão na escola, chegam na época de verão, o que elas vão fazer? Elas vão trabalhar. Entregar jornal, limpar barco, não, né? Vão trabalhar em clubes que atende turista na época de temporada. A força do trabalho vão trabalhar em lanchonetes, né? A força do trabalho, sim. Isso é extremamente importante. Né? É importantíssimo, né? E é esse exemplo que eu acho que fica aí para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, porque afinal de contas nós estamos falando de uma pessoa que chegou lá. Não pelo fato de ter chegado lá, mas como chegou lá. Não caiu de paraquedas. As pessoas acham que a gente nasceu sentado numa cadeira de... Lembrando que o Dr. Sérgio é o diretor-presidente da Implar, Odontologia, que é uma referência em Poços, em Minas e no Brasil e no mundo. Depois nós vamos falar sobre isso, que tem cliente que vem da Europa, que vem dos Estados Unidos para fazer consulta, fazer procedimento com você. Kleber, vai lá. Bom, acho que a gente pode começar devagarinho aqui falando da Implar. Tem que ser tão devagarzinho, porque pela grandeza da Implar. Então vamos começar com a perguntinha do desafio. Acho que você já começou com os desafios da sua infância, até chegar na faculdade, todo esse empreendedorismo que você carrega. Mas qual foi o maior desafio antes de abrir a Implar? Como é que foi isso? Nossa, eu preciso vencer esse desafio para poder chegar e abrir a porta. Tem alguma coisa que marcou? Antes de eu responder essa pergunta, acho que tem um momentozinho um pouquinho antes, que é o processo de formação, né? Então, Alfenas? Eu comecei em Alfenas, depois eu fui para Ribeirão, depois eu fui para São Carlos, né? Então, nesse processo de formação, eu tomei uma decisão, né? Que eu só iria
começar a minha atividade profissional quando eu realmente percebesse que eu tinha uma formação sólida para resolver os problemas que eu ia enfrentar. É lógico que a formação é contínua, o aprendizado é diário, a gente nunca para de aprender, né? Se você entrar no meu currículo lá, você vai perceber lá que eu já fui em 564 eventos de odontologia, né? Já publiquei 28 capítulos de livros, tenho 9 patentes e tenho quase 200 artigos publicados. Então, assim, tem uma linha da ciência bem ajustada para que realmente a gente chegasse ao conhecimento e isso pudesse virar resultados para as pessoas que me procurassem. Então, eu não comecei direto com o Implar grande, eu comecei com um consultório pequeno, né? Que não se chamava Implar. Não se chamava Implar, chamava Clínica de Reabilitação Oral, tinha o meu nome, né? Dr. Sérgio Dias. E a minha esposa tinha uma clínica, né? Que vinha desde a época do pai e da mãe. Nivaldo, né? José Nivaldo José Alba, Nivaldo. que foi vereador aqui em Poços, uma pessoa muito conhecida, uma pessoa Casado muito com a querida. Clarice, que também era dentista. Também né? era dentista, né? Agora encerrou a carreira. E a Gisele se formou em odontologia e aí nós nos conhecemos e juntos nós entendemos que a gente precisava criar uma marca de odontologia. E aí criamos a Implar, bem pequena, né? Na época tinha Era onde, hein? Era na Rua Paraíba. Na Rua né? Paraíba, Na Rua né? Paraíba tinha lá cerca de 200 metros quadrados. Então ali nasceu a filosofia da marca, né? Sempre fazer o melhor, sempre fazer o correto, sempre buscar as maiores tecnologias possíveis, né? E aplicar isso de uma forma diferenciada. E aí tanto eu quanto a Gisele procuramos chegar no ponto máximo da formação, né? Então eu cheguei a 2 pós-doutorado. A Gisele teve uma audácia maior que a minha ainda, né? Porque ela fez 2 especialidades, mestrado, fez 2 doutorados e fez um pós-doc. Então, e hoje é vice-presidente da Fala academia. para mim o que é pós-doc, que eu não sei. Desculpa. Depois que doutor. você termina o doutorado, né, você tem a opção de fazer uma extensão que nós chamamos de pós-doutorado. É a especialidade da especialidade. É como se você fosse atrás de desenvolver algum produto, alguma técnica, alguma metodologia, né, algo sempre inovador. No caso, o caminho que eu fiz resultou em 2 patentes de materiais que eu desenvolvi, né? Então, um deles houve uma boa negociação e o outro virou só ciência, né? Não virou dinheiro, mas um deu bom resultado para a gente, né? E a partir daí despertou o nosso interesse em continuar fazendo essas coisas, né? E nós temos aí um robô que eu desenvolvi agora, um outro que estamos finalizando o desenvolvimento, e que acabam virando produtos, vão para o mercado. Só conheço o Bob. Mas está chegando outro que a gente vai conversar daqui a pouco. Tá. E aí, retomando só o que você falou, qual foi o maior desafio, né, na hora de montar o Implar? Eu acho que assim, o maior desafio foi criar um conceito em que as pessoas que estavam junto com a gente acreditassem, né? Então eu devo muito à minha equipe. Era uma equipe sensacional, né? Tem pessoas que Pois é, estão mas comigo desde o sua início. equipe você não formou agora, já vem formando ao longo do tempo a gente foi formando, né? Foi formando, foi contratando, foi redirecionando, conhecendo novas pessoas, novos profissionais. Hoje nós temos um grupo bem sólido, né? Que nos deu até condição de iniciar agora o nosso processo de expansão, que a gente pode falar daqui a pouco. Nossa, eu quero falar sobre isso mesmo. Mas o maior desafio aí é sempre gente, né? Gente é sempre o maior desafio para tudo que a gente vai fazer. Então, assim, você cuidar bem das pessoas, né? Ser educado, valorizar o trabalho que elas fazem para você, né? E sempre procurar para cada um mostrar um caminho que é possível ela ir para frente. Eu acho que esse é o caminho para você ter uma boa equipe. E acho que foi o primeiro desafio que a gente conseguiu vencer. Você tem uma bola propulsora aí também, que é muito importante, que é a doutora Gisele Ávila, porque afinal de contas nada acontece por acaso e a gente não faz nada sozinho, né, doutor Sérgio? Exatamente isso. Não é isso? Eu acho que casou assim os objetivos, né, os procedimentos, e principalmente independente de ser marido, mulher, esposa e marido, basicamente ela tem a mesma formação, tem toda a graduação pós-doc que o senhor falou aí, e o mais importante é o seguinte: vocês têm um objetivo em comum, trabalham com o mesmo objetivo da empresa, que eu vou chamar de empresa aqui agora, de atender um público, né, extremamente exigente, não é isso? Sim, a gente na verdade, assim, eu não diria nem o público exigente. Acho que o que acontece com a gente é que a gente sempre pega grandes problemas,
né? Não seria o público que exige da gente, né? Vocês têm que estar capacitados. Mas é que as coisas que chegam para a gente dar a resolução, né? São coisas, às vezes, bem complexas, né? Muitas às vezes vem de outros, né? Às vezes vem de uma Outros coisa que não atendimentos. foi bem sucedida, às vezes vem de uma situação que o atendimento deveria ser feito dentro de um tempo e o próprio cliente esperou muito e quando procura realmente já está avançado, né? Isso vai desde uma situação simples, né? Você tinha uma manchinha na língua ali, né? E aí entendeu que aquilo era normal, mas passou 15 dias, não sumiu, passou um mês, estava lá, e de repente, 6 meses à frente, procura a gente e a gente dá a notícia que a língua vai ter que ser inteira removida, né? Nossa, que é um tumor, né? Que é um carcinoma espinocelular. E você existe faz algum autoexame para sim, acho que pode fazer? tudo que aparece na boca, qualquer tipo de feridinha, qualquer tipo de machucado, né? Passou de 3 semanas, não desapareceu, procure um cirurgião dentista, né? Procure um médico, um cirurgião de cabeça e pescoço, né? Pode te ajudar também, mas na boca de preferência um cirurgião dentista, porque a boca tem um alto potencial de cicatrização, né? Revestida por tecido epitelial, tudo cicatriza muito rápido na boca. Então, passou desse período, as coisas não melhoraram, você precisa de atenção. Nós estamos falando de odontologia, eu nunca imaginei de falar de língua, né? Eu acho que isso também ia fazer essa mesma pergunta. A gente só pensa, vou no médico para tirar um dente para. No dentista, né? Não, assim, a odontologia ela é muito ampla. Hoje você vai desde essa situação de todas as doenças que a boca tem, né? Demos um pequeno exemplo de uma, né? Mas tem centenas de outras aí que a gente pode fazer diagnóstico na boca. Tem doenças que se manifestam onde a boca vai ter uma manifestação secundária e não uma manifestação primária daquela doença. Nós temos toda a situação que envolve a estética do dente, né? Tamanho, forma, cor, posição, né? Então temos a área que cuida disso. Nós temos toda a área da odontologia que cuida daquilo que segura o dente ali, né? Que seria a periodontia, que envolve a gengiva, o tecido ósseo. Né, nós temos a ortodontia, que vai cuidar do alinhamento dos dentes. Nós temos a endodontia, né, que vai tratar o canal, né, aquele que todo mundo tem um pouquinho de medo, de receio. Muitas pessoas têm uma experiência negativa do passado. E com relação a isso, a gente tem uma novidade. Vamos lançar uma nova metodologia de tratamento de canal, todo conectado com tecnologias robóticas, microscopias de alto desempenho, né, microscopia alemã, Zeiss, né, de alto impacto, com captura de imagem, uso de um laser que nós trouxemos de Israel, de Erbium, que a gente consegue desinfectar totalmente o canal e faz o canal em seção única, né? Então tem muita tecnologia nova que está mudando essas especialidades, né? Como tem várias outras, agora a odontologia também, ela foi um pouquinho para fora da boca, né? Temos aí a harmonização facial, o dentista também cuidando. Uma função do cirurgião dentista, isso. Isso. Aonde que está a linha tênue entre o cirurgião dentista e o médico plástico? Eu acho que assim, a maior compreensão é do médico, né? É o maior tempo de envolvimento com o processo, talvez a maior capacidade de resolver as coisas quando elas dão errado, né, é do médico, mas o cirurgião dentista também, ele tem um senso crítico e estético muito apurado. Então, quando ele segue as normativas corretas e respeita os limites dele, né, ele chega a excelentes resultados. Tanto é que nós temos cirurgiões sem dentistas, a intervenção do médico plástico. Sem intervenção. Hoje nós temos cirurgiões dentistas no Brasil que são referências mundiais, inclusive saindo do Brasil para fazer tratamentos para príncipes dos Emirados Árabes, né, com aviões fretados vindo buscar esses profissionais para que eles possam ir lá fazer o trabalho. Então a gente tem muita gente boa no Brasil. Faz parte da sua portfólio? Faz parte do nosso network, não é um profissional da nossa equipe, né? Eu falei só como exemplo. Então nós temos muitos profissionais muito bons. O problema é que não se aprende as coisas da noite para o dia, entendeu? Então, assim, não tem como a gente, um cirurgião plástico, um dermatologista, ou até mesmo um cirurgião dentista, que se dedicou aí 4 anos ao estudo básico, depois mais 10, 12 anos ao avanço do estudo, e depois ele entende que ele vai desenvolver essa especialidade, estuda aí vários anos isso, né? E realmente fica bem informado, aí ele vai enfrentar um problema. A capacidade dele é uma.
Aí um profissional, às vezes, que entende que porque o outro está produzindo renda, ele vai lá fazer um curso de um mês, né, um final de semana, né, vai lá uma vez por mês, 6 vezes, e entende que já pode resolver o mesmo problema. Pode ser que ele até resolva quando dá certo, quando dá errado, ele não sabe o que fazer. Imagina. A formação é menor. A capacidade de resolver quando dá errado é menor. E a gente só conhece mesmo um bom profissional, Ideu, quando ele tem capacidade de resolver as coisas quando dão errado. Né? Quando dá errado é que você vê realmente quando é bom. Porque quando está dando certo, você vai numa linha da rotina, Sim. né? Você pega um médico, por exemplo, vou dar um exemplo de um médico, né, que está numa emergência. Você vê que quando o profissional realmente é bom, porque ele está lá enfrentando e tá, às vezes ele chega lá onde uma pessoa quebrou o dedinho da mão, mas o outro chega com um machado na cabeça, o outro esmagado porque teve um acidente de carro, e as decisões que ele toma naquele primeiro momento é decisivos para a vida da pessoa. Então, quando realmente ela... entre viver ou não. Isso, então quando ele toma as decisões certas ali, porque ele é muito bem formado, naquele momento crítico, isso separa, né, a criança do adulto, né? Criança profissional, adulto profissional. Os meninos dos homens. É isso aí, Tem exatamente. uma frase, doutor, isso. você fala assim, todo marinheiro, todo bom marinheiro se testa em mar com tempestade, né? Mar calmo todo mundo navega, né? Exatamente. Não tem facilidade que não possa... Mas pegando essa uma parte agora que eu queria dizer um pouquinho antes sobre dor. Quando a gente pensa em dentista, a gente pensa em dor. Se a gente fizer uma enquete com algumas pessoas agora, eu falo assim, eu não gosto de dentista porque eu vou lá, tem uma maquininha que faz um barulhinho e eu sempre vejo em alguns filmes americanos um gás, eu não sei como é que chama o gás, que a pessoa relaxa, fica até alegrinha e relaxa, tem alguma coisa. A Implar tem uma solução para, não vou falar que não tenha dor, que acho que é muito difícil isso. Ela já chegou a entregar uma solução para diminuir a dor, esse impacto de falar, nossa, um dentista, eu vou passar dor. Ainda mais quando fala que é canal, né? Então, há 16 anos atrás, eu trouxe o óxido nitroso, eu que trouxe o óxido nitroso para o sul de Minas, né? Na época, eu fui nos Estados Unidos, comprei os equipamentos. É o mesmo que usa para cirurgia nos hospitais? Não. No hospital normalmente usa outros gases, né? Como alotano. Tá. Então o óxido nitroso é chamado gás do riso, né? O gás hilariante. Dos pés de bailarina? Você vai inalando nele e aí você vai relaxando até o ponto de começar a dar risada e tudo mais. Então, funciona em algumas situações sim, tá? Para trazer para você um processo de relaxamento. Nós utilizamos muito isso lá no início, né? Uma primeira proposta. O pensamento de ter começado a usar o óxido nitroso fez a gente tomar a decisão que a gente deveria ter um centro cirúrgico especializado. E aí, a partir do momento que nós tomamos a decisão de ter um centro cirúrgico especializado para fazer a cirurgia odontológica, nós abandonamos o óxido nitroso. Tá? Porque é um processo que é até utilizado com grande sucesso na odontopediatria para criança, né? Porque faz parte daquele processo de condicionamento da criança, até funciona muito bem. Nós temos um profissional na cidade muito capacitada, que usa isso muito bem, né, que a gente tem contato há muito tempo. Praticamente a gente não usa mais, né? Já abandonamos há muito tempo e temos muito foco em, se vamos fazer uma sedação, temos junto com a gente o médico anestesista. Por quê? Quando dá certo, tudo bem. E quando dá errado? E quando uma sedação dessa, ou então um comprimidinho embaixo da língua para relaxar, para fazer um procedimento cirúrgico, e quando dá errado? Será que a estrutura do consultório consegue reverter? Os exames do anestesista eles são 100% confiáveis? Que a pessoa não vai ter nenhum tipo de choque anafilático, alguma coisa assim? Eu acho que 100% confiáveis não, mas não fazer o risco é maior. Sim. Né? Então, assim, em saúde é muito difícil a gente dizer que tem risco zero. Não, mas tem risco controlado. Né? Quanto mais controlado o risco, maior a perspectiva de sucesso. Então, como que nós fazemos os nossos procedimentos cirúrgicos, por exemplo? Nós temos um pré-cirúrgico, que um médico que faz. Esse médico determina se vai para outro médico, se vai para mais um, até que a gente tenha um aval completo, né? De que realmente é seguro fazer aquilo que ele precisa. A partir daí vai determinar se o padrão que precisa estar o centro cirúrgico preparado para desenvolver aquele trabalho.
Porque uma coisa é você fazer uma cirurgia de implante ou de um enxerto ósseo para um jovem, né, de 25 anos, saúde perfeita. A outra é fazer, por exemplo, a colocação de implantes para um paciente de 97 anos. Um paciente que tenha diabetes. Ou diabético, ou que já infartou 2 ou 3 vezes, ou que usa um marca-passo, né? Desculpa. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração para que você possa determinar o risco cirúrgico. Quem melhor faz a determinação desse risco cirúrgico vai ser um médico cardiologista mais anestesista. Ou até clientes especiais. Você atende clientes que têm algum tipo de Sim, nós atendemos muitos clientes com necessidades especiais, né? Porque nós somos um hospital. Então, tudo que é necessário Você falou uma coisa interessante, nós somos um hospital. Nós somos um hospital e somos o primeiro do estado de Minas Gerais e temos 11 anos de vida como hospital. Então, assim, esse tempo de 11 anos sendo único mostra a complexidade que é ter um hospital odontológico. Existe uma série de complexidades envolvidas em termos de legislação, porque a gente fica na situação de ter que cumprir as exigências de um hospital médico e as exigências do que é uma clínica odontológica. Então, vocês são supervisionados pela Anvisa, inclusive? Nós temos a Vigilância Sanitária do Estado, que vem de Belo Horizonte, faz inspeção. Nós temos um processo muito rigoroso com tudo. Então, nós temos lá quem vem checar se o nosso gerador está inspecionado. Não pensei no gerador. Porque como que você vai fazer um procedimento cirúrgico sem ter um gerador? Conta nos dedos quem tem, ninguém tem. É verdade. Custa caro. Gente, um gerador. Né? O gerador hoje está na faixa de uns 150 mil reais, fora a instalação. E fora a manutenção. E depende da capacidade e da potência que ele vai atender. Exatamente. Se é um hospital, imagino que tem uma vantagem muito alta. Carrinho de anestesia. Se você tem os carrinhos de anestesia, eles precisam sofrer manutenção. Se você tem um desfibrilador, precisa de manutenção. Tudo que você tem de equipamento precisa de manutenção. E quando você está preso a essa categoria, não basta você dizer que arrumou, porque isso não funciona bem. Então, realmente, tudo tem que ser vistoriado, documentado, nota fiscal, etiqueta de validade, né, para que a gente possa, então, sofrer as fiscalizações, que isso deveria acontecer em todas as estruturas. Sim. E realmente está tudo ok aqui, ó. E não a gente ter a situação de falar que fez e não fez, e quando precisar o negócio não funcionar, e isso comprometer a vida de alguém. Sabe o que eu estou notando agora, doutor Sérgio, com as suas palavras e falando um pouquinho ainda, nós estamos só na ponta do iceberg para falar da Implar. Mas uma coisa que me despertou o interesse foi o seguinte: quando eu era menino, eu ajudava meu avô, que era dentista, e ele fazia tudo. Ele fazia obturação, ele fazia canal, ele fazia odontologia, né? Sim, odontologia. Fazia tudo, ele né? fazia prótese. Sim. Tá? O que aconteceu com o passar do tempo? A odontologia começou a ficar muito especialista, tá? Quem faz, geralmente a clínica geral não faz canal e por aí vai. Não vou entrar nem nas especialidades, que eu não conheço todas. Mas eu lembro muito bem, meu avô fazia tudo. E o que acontece? Com o tempo separou. O que eu estou entendendo que hoje a tendência, pelo menos pelo lado da Implar, é reunir novamente essas especializações para que o paciente ou o cliente não precise de lugar nenhum para fazer nenhum tipo de procedimento que está ligado ao tratamento dele final. É isso? Esse conceito está perfeito, ou seja, você ter todas as pessoas reunidas, tá? Mas cada pessoa cuidando de um pedaço. Porque o que aconteceu antes, por que uma pessoa fazia tudo? Porque o volume de conhecimento que ela tinha que ter era mínimo, porque tudo se resolvia de uma forma muito simples. Né? Arcaica, né? Porque não tinha tecnologia envolvida, não tinha muitas técnicas, não tinha de onde obter a informação. E a maior prova disso eram aqueles certificados de couro, né? Formava na faculdade, pregava um certificado de couro na parede, dentro de um vidro, e trabalhava 25 anos com o conhecimento que aquele pedaço de couro trouxe. Hoje não, é por hora. A cada hora tudo mudou. Então, hoje não tem como
né? Você dizer que você é especialista nisso, naquilo, naquilo outro. Se a pessoa vai dizendo dessa forma, ela pode até dizer que ele fez isso, depois ele fez aquilo, depois ele fez aquilo, mas ele não tem como se manter atualizado. Não tem como ele acompanhar todas as revistas de todas as áreas. Então ele tem que se especializar e trabalhar em conjunto. Em conjunto, não tem como ele ir em todos os eventos, não tem como ele assinar todas as revistas, não tem como ele ler todos os artigos. Ele não tem como acompanhar a velocidade da mudança da informação. E aí o que ele se torna quando ele decide fazer tudo, hoje eu diria que na odontologia ele se torna um pato. Ele voa mal, nada mal e anda mal. Né? Então é preciso escolher um segmento. É igual um pedreiro lá em casa. Não, você faz elétrica? Eu faço também uma elétrica. Eu pinto também. Alguma coisa ele vai fazer. Vai dar problema. Você sabe que a cara do problema é isso. Então hoje é importante que a gente chegue ao diagnóstico correto, entenda qual é o problema que está acontecendo para ter a decisão de quem realmente melhor vai resolver. É assim que nós trabalhamos lá no nosso hospital. Ou seja, nós montamos primeiro uma lista dos problemas e aí para que a gente faça essa listagem, nós usamos os recursos de imagem. Então faz escaneamento da face, faz análise da tua força de mordida, faz uma tomografia da sua face, faz um escaneamento 3D da sua arcada, junta tudo isso, pega uma série de perguntas que você responde, pega essas informações, coloca tudo isso dentro de uma máquina que nós chamamos de CIA, que nós desenvolvemos, que é o primeiro consultório com inteligência artificial, e a partir dali, você tendo tudo ao mesmo tempo, você olha o problema no cliente e na hora toma as decisões. Aqui vai resolver assim, então é tal pessoa que vai fazer. Aqui vai resolver assim, é tal pessoa. E a partir daí você monta um negócio que é muito valioso na nossa área, que se chama plano de tratamento. Tem um plano de tratamento a ser seguido. Primeiro vai fazer isso. Um organograma mesmo, né? Uma sequência, lá no fim termina tudo bem. Né? Então, assim... Aliás, o que dizer cronograma? É um cronograma. É muito parecido. A ideia é que você tenha uma sequência lógica, né, a ser cumprida, para que você lá no fim você tenha bom resultado. Porque quando você segue por esse caminho, às vezes numa fase intermediária algo dá errado. E você já detecta ali, arruma ali para poder seguir em frente. Porque na odontologia eu falo para os meus alunos, né? E falava muito assim que é quase um milagre no final o negócio dar certo. Por quê? Muitos materiais envolvidos de fabricantes diferentes, de países diferentes que se usam ao mesmo tempo. Especialistas diferentes, pessoas diferentes fazendo diferentes pedaços com técnicas diferentes. Então, para que tudo isso no final dê certo, tem que ter uma organização muito ajustada, né, de sequência para que isso aconteça. E aí isso é tudo passo a passo. Usar o melhor material, ter a melhor técnica, ter o melhor profissional para cada pedaço, ter um checklist de tudo, checar tudo depois que terminou. Importante que quem cheque não é quem fez. É o POP. Para exatamente evitar. Exatamente isso aí. O que é o POP? Resumiu. Procedimento operacional padrão. Todo mundo tem que ter um POP. Mas doutor Sérgio, mas é isso que eu estou te falando. A odontologia, o Kleber fez uma pergunta aqui que ficou passando meio que batida, mas eu quero voltar nela, porque é o seguinte, a odontologia evoluiu demais. E quem ficou parado no tempo e no espaço, logicamente que está perdendo o time da história. A não ser que seja um dentista que já está em final de carreira, que já não tem mais esse interesse, mas na verdade todos têm que ter, afinal de contas, cliente e paciente são todos iguais. Mas, por exemplo, a odontologia, eu acho que a última barreira, no meu ponto de vista, porque a gente tem... Semana passada nós estivemos com um rapaz aqui falando sobre oratório, Wesley. E eu disse para ele o seguinte, que o maior medo das pessoas é de morrer, o segundo é de falar em público. Eu acho que o terceiro é de motorzinho de dentista. Eu acho que está um pouquinho mais para frente, se eu não me engano, é o sétimo. Então, mas eu colocaria em terceiro também, viu? Principalmente o homem tem mais receio de dentista do que mulher. Sim. Então o que acontece? O que o senhor me diz com relação ao avanço da tecnologia, com relação àquele motorzinho pneumático que o barulho é pior do que a broca?
Funciona assim, a movimentação das nossas brocas, né, de alta rotação, é necessário que essas rotações altas sejam atingidas, porque a estrutura do dente é muito dura, né, o esmalte é o mais duro que nós temos no nosso corpo, só o diamante corta o esmalte. Então as nossas brocas são revestidas de diamante, precisam rodar em alta velocidade e precisam ser O que é refrigeradas. alta velocidade? 22 mil RPM? Mais um pouco. 60 mil? Eu não sei te dizer exatamente o Desculpa número aí, agora. mas é curiosidade. Mas eu posso dizer depois, né? A velocidade exata que gira a caneta de alta. Mas o que aconteceu? Isso agora está sendo substituído, já foi substituído pelos motores elétricos. Então, os motores elétricos, eles não vibram, né? E não tem barulho. Então, Nada? Não tem, é zero barulho. Então, assim, o problema do barulho está eliminado. Já está eliminado Tá isso? eliminado o problema Que do barulho. notícia boa, gente. Olha aí. Tá. Não tem mais barulho do que o motorzinho do dentista. O problema do barulho está eliminado, né, com o uso dos motores elétricos, né, eles são excelentes, eles proporcionam um acabamento muito melhor em tudo que a gente faz em termos de preparo dos dentes. E nós temos ainda um passo... Menos agressivo. Você tem mais controle, porque você controla a rotação, né? Você tem um controle total dos giros, né? Então, para cada momento do desgaste que você está fazendo, você determina a qual velocidade você quer que gire, você controla a refrigeração. Então, é o que tem de melhor nesse sentido hoje, tá? Nós temos um outro avanço, tá? Que se chama laser de Erbium, né? Então, o que nós fazemos com esse laser de Erbium? Cáries, restaurações de resina, por exemplo, nós removemos com laser. Nós não precisamos mais usar as brocas, né? Então é possível remover essas restaurações com laser, tá? Esse laser nós temos uma Até as cáries mais profundas? Até as cáries mais profundas. Por quê? Qual o grande benefício de se remover uma cárie utilizando um laser de Erbium? Porque ele só remove tecido doente, ou seja, o equipamento pode ser regulado para ele ser seletivo para remover tecidos diferentes. Então, a partir do momento que o tecido está saudável, ele não é mais removido. Então, você só remove do dente a parte do dente que está doente. Então, é sensacional. Para a criança, é um negócio assim espetacular. Está dando porque uma ótima notícia para você não tem barulho. Você não tem barulho, você não tem remoção de dente sadio, né? Você tem um controle total e você tem um processo onde você faz a remoção basicamente sem dor, tá? Isso aí. Você consegue com isso, ao mesmo tempo que remove o tecido cariado, você depois muda a função do laser e vai para a função desinfecção. Então, na função de desinfecção desse laser do Erbium, por exemplo, o laser faz com que toda a água, tá, do micro-organismo presente seja eliminada. Então você elimina todos os micro-organismos. Se não tem água, não tem vida, né? Então você elimina, você desidrata o local. os micro-organismos, né? E aí você faz com que aquele local fique totalmente desinfectado. Interessante. Então, assim, nós utilizamos o laser de Erbium hoje bastante nas nossas cirurgias. Na cirurgia, sabe o que é interessante? Dependendo do tamanho da cirurgia, principalmente as cirurgias gengivais, é possível, né? É lógico que nós sempre anestesiamos, né? Para ter o conforto total do cliente, mas é possível até fazer os cortes sem anestesia, porque a velocidade do corte do laser ela é tão rápida que o nosso cérebro nem interpreta que cortou. Não dá tempo de comunicar. Não, já aconteceu, é muito rápido. Né? Então é sensacional. A gente tem trabalhos assim maravilhosos, né? Que nós já realizamos. Aliás, eu já estou maravilhado de saber dessas tecnologias Essas novas. são tecnologias todas que estão presentes já no Implar. Não é também tão recente assim, né? O laser já tem, eu acho que mais de 2 anos que nós estamos utilizando. Foi depois da pandemia para cá? Foi basicamente saindo da pandemia, né, que nós adquirimos o laser, aí para que a gente pudesse entender realmente a eficiência, a eficácia disso dentro da nossa profissão, e entendemos que não tem volta, a odontologia vai caminhar para o laser. Em função disso, já estamos adquirindo novos equipamentos, né, fazendo novas parcerias. Em breve, teremos no Implar até um centro de laser, tá, todo voltado para a odontologia. Nós temos já alguns equipamentos, mas pretendemos alguns outros, né? É importante que você, da nossa área ou da medicina,
adquira a tecnologia que exista uma relação de custo-benefício e que você compreenda como vai ser o aprendizado daquilo, para que você não compre uma Ferrari e ela fique parada na garagem. Né? Então, Ok. é importante que você compre primeiro os mais simples, entenda, compreenda, faça bom uso e aí vá avançando. Porque um laser de herbo, por exemplo, né, nós temos equipamentos onde o investimento é na faixa de 1,5 milhões, 1,7 milhões. Né? Então, para você investir 1,5 milhão em um único equipamento para estar no seu consultório, você realmente precisa ter tomado decisão. Ele tem que ter a aplicabilidade necessária. Você tem que ter trabalhado bem com lasers que custam 20, com lasers que custam 80, com lasers que custam 300, para que você, então, possa tomar a decisão de trabalhar com laser que custa acima de 1 milhão. Doutor Sérgio, eu confesso aqui que nós somos amigos e já nos conhecemos há muitos anos. Quando eu falo muitos anos, é mais de 2 décadas. E a gente tem, assim, uma relação de proximidade, mas nunca tinha tido a oportunidade de entrevistá-lo. Sempre te recebendo na TV Poço, né? Muito gentilmente. Você sempre atendeu nossos chamados. E o que acontece? Eu estou muito satisfeito de saber, de ter a oportunidade de entrar mais no âmbito da Implar. E uma pergunta que surge nesse momento aqui, aliás, que eu acho que é interessante que as pessoas saibam também, é o seguinte: a Implar não é só para fazer implantes dentários. A Implar, ela recebe uma pessoa que está precisando de um tratamento localizado num dente, alguma coisa assim, um canal especificamente, não sendo um tratamento mais amplo, é isso mesmo? Nós temos todas as áreas da odontologia, né? Então nós somos um hospital odontológico, então tudo que envolve odontologia nós realizamos. Até os mais simples, isso que eu quero dizer. Desde o mais simples, você precisar de uma... Não por questão de capacidade, mas por questão de abertura de agenda. Nós trabalhamos com todos os procedimentos, né? Então, como que nós enxergamos isso? Nada é simples, né? Para nós, todos os procedimentos, eles demandam uma linha de atenção diferenciada, porque aquilo que aparentemente é muito simples pode se tornar muito complicado, né? Então, assim, muitas pessoas foram para tirar um siso, que às vezes já estava na boca e perderam a vida. Tá. Outras pessoas foram fazer uma raspagem de gengiva e ficaram 25, 30 dias na UTI, né? Então, é importante que o simples tem que ser muito bem feito, porque o simples pode se tornar muito complexo. Então, você está querendo dizer que a responsabilidade, o tratamento e a atenção para o simples é o mesmo complexo? É o mesmo. Então, se você for fazer uma cirurgia no implar, que envolva, por exemplo, a remoção de um dente descido, né, um dente de leite, né, de uma criança que está numa dentição mista, que precisa remover às vezes um dente, para poder acelerar a erupção de um dente definitivo, todo o processo que ele vai seguir é de uma pessoa que vai fazer uma cirurgia de alta complexidade, como uma cirurgia ortognática que envolve toda a mudança da expressão da face, uma cirurgia que envolve tirar osso de quadril ou da calota craniana para reconstruir uma parte faltante da face, uma pessoa que vai reconstruir uma ATM, que houve uma fratura e perdeu a cabeça da mandíbula. O que provoca a ATM, doutor Sérgio? A ATM é uma articulação, né, que nós temos aqui. Fica deficiente, né? Aqui, fica estralando aqui, né? Nós temos vários problemas que podem acontecer aqui, tá? Postura corporal provoca ATM? ATM é o nome da articulação, né? Então vamos lá, ATM, articulação entre o osso temporal, que está na lateral da cabeça, e a mandíbula. Então isso se chama ATM, a articulação entre o temporal e a mandíbula. Agora, essa articulação é uma articulação que pode ter todos os problemas de todas as articulações que nós temos no corpo. Reflexo. Todas as doenças reumatoides, todas as doenças degenerativas, todas podem acontecer aqui, né? Como pode acontecer também todas as alterações, como nós temos no joelho, perfurou o menisco. Aqui nós temos o menisco também, só muda o nome, né? Chama de disco, mas é a mesma coisa. Pode perfurar o disco e ter que reconstruir. O que muda é que o joelho, por exemplo, você pode colocar ele mais em repouso, né? E aqui tudo está na base do crânio, exige um cuidado muito... Para falar, para se alimentar. Muito importante. É uma oclusão, é uma articulação dinâmica. Como que você mantém isso parado por longa data? É complexo, né? Como que come, como que fala.
Então, eu Não é diria igual o assim, Schwarzenegger que voltou do futuro, não, que tem tudo mecânico. é Ser assim, humano, é corpo, então, tudo que envolve essa articulação, eu acho que demanda atenção, demanda você perceber qualquer coisa de diferente, vai no cirurgião dentista, tá? Eu diria assim, da odontologia, do conjunto inteiro, é um dos pontos mais complexos da gente fazer os tratamentos. Então, enquanto E é odontologia aplicada, né? É odontologia aplicada, porque tem a ver com os dentes, tem a ver com os músculos, tem a ver com a postura, tem a ver com a posição de trabalho, tem a ver com os hábitos diários, tem a ver com o histórico de doenças familiares, tem muita coisa que pode comprometer essa articulação. Trauma, acidentes, né? Então, assim, percebeu que está diferente, procure o cirurgião dentista Então, para quer que dizer, se resolva você quando tem está no problema de começo. EPM, você tem que procurar não um médico, um Cirurgião dentista. dentista. Ah, olha, então eu achei que já era outra área. Não, cirurgião da dentista, medicina. eu acho que deve ir no cirurgião dentista. E aí o cirurgião dentista também tem que ser muito bem coerente, porque poucos problemas da articulação temporomandibular têm a ver com dente. Então, a partir do momento que percebeu que não tem a ver com dente, encaminhe para o profissional que vai resolver o problema. Mesmo porque a TM pode ser decorrência até do desequilíbrio do encaixe da arcada dentária, não é isso? Pode desequilíbrio, pode ser às vezes, eu tenho um amigo que é osteopata, né? Ele fala, às vezes eu tenho o tornozelo que está desalinhado e que desalinhou o quadril, que tirou a articulação do lugar. Ó, aí você tem Entendeu? dois caminhos. Você procura o dentista, um torneiro mecânico para pôr na prensa, né? Nós somos um todo, né? Então, Um todo. somos parte, né? Então, muitas vezes é interessante a gente Somos olhar um todo extremamente complexo, né? complexo, aonde Você tem vê um organismo complexidade em humano todo aí lugar. com 90 anos funcionando perfeitamente, Sim. quando uma máquina não dura isso. Que é então, feita de aço e de ferro. E exatamente né? isso. E realmente o ser humano é um milagre de Deus. Sim. Né? E o Dr. Sérgio Dias interfere de uma forma eficiente para que haja, principalmente no paciente, qualidade de vida. A gente Que eu foca acho que é o objetivo final, não é isso? a gente foca muito nisso, né? Vocês não têm noção da felicidade, né? Que você dar um abraço numa pessoa depois de uma reabilitação, Imagino. aonde ela sai de uma condição e depois você olha para ela, você tem a sensação que ela está 10 anos mais nova. Você olha para ela e vê que a roupa que ela veio é diferente da roupa que ela começou. Você olha para o cabelo, você vê que ela mexeu no cabelo. Autoestima. Bem, né? Você vê que está com batom, né? Ai, que legal. Então você vê que mexe no todo, né? Mexe no todo e você vê que te conta uma história interessante, né? Fui num restaurante, né? Deu para ir na festa, foi sensacional. Fiz a viagem dos meus sonhos. Fiz a minha viagem, foi sensacional. Então, assim, você mexe num único lugar, mas que tem reflexo na vida como um todo, né? Então, isso é um detalhe que a gente zela muito, né? Para que a gente realmente possa cada vez buscar novas tecnologias, a gente não para de ir atrás disso, para que o nosso trabalho fique mais simples, para que a gente possa entregar o trabalho de forma mais eficiente e que possa mudar a vida de mais pessoas, a autoestima das pessoas, autoestima né? de Um mais sorriso pessoas. é muito importante. Aliás, o sorriso é o primeiro cartão de visita da pessoa. Sim, a expressão da face, né? A maior expressão da face é o sorriso, né? Kleber, vai lá, não estou deixando você falar. Vai. Eu tô esperando a deixa, mas na hora que eu vou, você já desembalou, eu não Vamos consegui. lá. É que o assunto está realmente muito bacana. Mas, não- E a gente está aprendendo muito aqui com o Dr. Sérgio Dias e a gente está sabendo exatamente como você deve procurar um especialista na hora que você precisa. Quando nós falamos de uma coisa que parece tão simples que é autoestima. Vai lá, Kleber. Eu faço a pergunta antes ou depois do merchan? Não, mexer no final. É no final? É no final. É que de vez em quando você faz um pouquinho Só para antes. te contrariar. Ah, obrigado. Não, é porque eu acho que o Dr. Sérgio omitiu uma pós. Então eu queria falar que tem uma pós de marketing que o senhor não falou, né? Porque vocês são muito bons de marketing. Eu queria dizer qual é a sua estratégia de marketing, até para falar um pouquinho disso, porque de gestão, sensacional. Eu já peguei o POP aqui, eu ia perguntar sobre gestão, mas a gestão, o POP é tão básico, mas tão bem feito, ele traz resultados que parece, como se diz, é o básico bem feito, né? Você faz um procedimento operacional. Mas o marketing da Implar é muito... Eu gosto muito, assim, todo mundo sabe o que é, sabe onde está, sabe o que faz.
Como é que foi pensar na estratégia de marketing? Qual que é a estratégia de marketing da Implar hoje que você considera uma estratégia vencedora? Acho que a estratégia vencedora do nosso marketing nem é apresentar os processos que a gente faz, né? Por exemplo, nós conversamos de várias coisas e tecnologias aqui que vocês poderiam ter visto nos nossos anúncios, a gente apresentando, e não é assim que a gente trabalha, né? Eu acho que o melhor resultado nosso é o resultado do cliente, né? Então, assim, numa cidade pequena como a nossa, né? 200 mil habitantes, mais ou menos, né? Um pouquinho mais hoje, e a gente partir do cliente 1 e chegar a 26 mil tratados, né? E saber que esses clientes saíram da Noruega, né? E de lá até aqui, em quantos lugares poderiam ter parado? Saíram da Espanha, saíram da Itália, né? Saíram dos Estados Unidos, do Canadá, de vários países aqui da América Latina, né? De cidades do Nordeste, de múltiplas cidades do Nordeste, né? Entender que a gente não tem aqui um aeroporto de voo regular, né? Então, assim, demandou esforço para que elas viessem até a gente. Ou seja, tiveram que ir até São Paulo ou até Campinas, locar um carro, vir para Poços, porque queriam fazer o trabalho com a gente. Então, acho que esse é o marketing, né? O marketing não é um antes e depois, né? O marketing é resultado, né? E o resultado do trabalho a longo prazo. Então, assim, hoje está muito equivocado no marketing a questão do resultado. O que é sucesso na odontologia hoje? É um sucesso considerado, na minha opinião, muito perigoso. O que é sucesso? É colocar algo na boca de alguém ou fazer alguma coisa, tirar uma foto e colocar no Instagram ou numa rede social, no TikTok, seja lá qual for. Isso hoje é o sucesso. E esse sucesso é conectado a quantas pessoas seguem aquela pessoa e não realmente ao serviço que foi feito. Na nossa opinião, o sucesso da nossa profissão é você fazer um trabalho para alguém, controlar esse trabalho de 6 em 6 meses e 23, 24 anos à frente, o trabalho estar funcionando bem. Importante. Tá? Então, isso para nós é sucesso em odontologia. Posso dizer que isso é um diferencial da sua concorrência? Por que eu falo de concorrência? Hoje, você vai esbarrando de esquina em esquina, tem clínicas, franquias, inúmeras. Eu acho que a gente nunca, acho que assim, perdemos para óticas, talvez, que a gente tem muita ótica, mas houve um crescimento acelerado de profissionais do ramo odontológico com clínicas especializadas em várias... Sim. Isso é um diferencial da Implar hoje, ela ofereceu um tratamento, não estou falando de valor, né, de valor financeiro, mas um tratamento que não tem, que é difícil de encontrar. Esse é o diferencial. Completo, né? É bem completo. Acho que o maior diferencial nosso hoje é consertar aquilo que já foi feito. Olha que importante isso, né? Consertar o que já veio. Então, assim, o retrabalho hoje representa 60% de tudo que nós fazemos. E retrabalho é uma muito coisa mais que, difícil, ao mesmo né? tempo, mantém a nossa estrutura, dá condições para a gente ampliar, né? Nós percebemos que esse aumento do retrabalho é a força do crescimento para nós. Então, em breve, teremos dezenas de unidades, todas focadas nesse percentual que hoje é 60% de tudo que nós fazemos. Então, isso ao mesmo tempo é muito triste para nós da profissão e preocupante, tá? Porque mostra que a atenção realmente com o ser humano ela está muito pequena, que a importância maior é o leilão de preço na prestação de serviço, que maior importante é fazer o serviço a qualquer custo, independente se vai dar certo ou não, se vai durar ou não, que o foco é vender e não entregar, que o foco é entregar e não acompanhar. Então, isso é o que está acontecendo. Nós temos aí quase 15 mil pessoas formando por ano, né? Saindo com uma formação bem limitada comparado com a formação que eu imagino que eu saí da universidade, não por culpa do aluno, mas por culpa de um sistema, né? De um sistema que, em determinado momento, focou naquilo que seria o mínimo. Qual o mínimo necessário para você ser chamado dentista? Te ensino só isso, te dou um diploma, você é dentista. Né? Então, isso vem acontecendo. Né? Então, disciplinas que a gente tinha um ano inteiro, tanto teórico quanto prático, foram reduzidos para 3 meses, para 6 meses. Né? Então, assim, a parte experimental levada ao nível mínimo. Né? Então, você se forma dentista fazendo uma restauração ou 3 restaurações, uma coroa, uma dentadura, uma prótese, isso acabou, não tem mais clínica.
Então, muito resumido. E muito resumido complica para a odontologia. Talvez não complique para outras áreas, mas para a odontologia complica muito. Porque a odontologia começou lá atrás sem estudo, era prático. Aliás, existia até a figura do cirurgião, fazer a mão. Dentista prático. Você tem que ter mão, você tem que ter habilidade, você tem que associar o conhecimento com a habilidade manual, né, com a capacidade de ver detalhes, com a percepção. E tudo isso, todo mundo consegue, mas precisa de treinamento. E esse treinamento tem que ser dado dentro de intervalo de tempo maior e de forma mais responsável. Então, eu diria assim que é um sistema que contribui como um todo para que a gente tenha, quando formado o colega, né, ele não sabe para onde ir. Ele não sabe se monta um consultório, porque ele não recebeu nenhuma informação de como funciona o negócio, ou se ele vai trabalhar numa clínica, ou se ele monta o seu próprio negócio. É difícil, o que ele consegue resolver. Então, eu diria assim que sempre o começo para todo mundo sempre foi muito difícil. Mas como professor universitário, você viu isso dentro da academia? Eu vi isso acontecendo. Eu diria que hoje é bem difícil para quem vai começar. Mas a academia não ensina a ser empreendedor. Não é? Ela ensina como você falou, você vai fazer isso, isso, isso. O advogado passa por isso. Ele sai, ele acha que ele vai abrir um escritório e vai, igual lei e ordem, né? Quando ele assiste, vai para o tribunal, vai brigar, vai ganhar $1 milhão. Eu acho que a academia tem responsabilidade de trazer um pouco do empreendedorismo para o profissional, né? É atividade mais relacionada a quais habilidades mais precisa para fazer a coisa da forma correta, né? Talvez não seja necessário só aquela situação de saber a odontologia. Precisa de mais coisas, né? Precisa de mais conhecimento para que as coisas comecem a dar mais certo para todo mundo. Doutor Sérgio, o Kleber falou de mídia. Eu vou te pedir licença para fazer nosso merchan. Afinal de contas, né? A gente tem que vender aqui a nossa imagem também, associada aos nossos clientes, aqueles que acreditam no nosso trabalho do podcast Café com Manteiga. E eu quero falar da Marezine, que é na rua Minas Gerais 664. Lá você consegue um crédito imediato, até no limite do seu cartão de crédito. Ou até o que você tem no fundo de garantia, ou com parcelamento do INSS, de uma forma que você possa realmente resgatar a sua dívida. E que você possa empreender, utilizar esse dinheiro para uma necessidade imediata. Vá até Marezine, 664, será muito bem atendido lá. Quero falar também do pão de queijo Xodó de Minas. Feito com queijo de verdade. O pão de queijo Xodó de Minas tem que estar na mesa de todos os mineiros. O Xodó de Minas é a tradição mineira do pão de queijo. Também, para acompanhar um pão de queijo Xodó de Minas, nada melhor do que o café Caldense, que é o puro sabor da felicidade. Café puro de boa qualidade, pão de queijo Xodó de Minas e café Caldense fazem um par perfeito. Lembrando a vocês que esse podcast ele é exibido em todas as plataformas de mídias digitais e também pela TV Poços em canal aberto, assim como pelas plataformas de site da TV Poços, mas ele é exibido em canal aberto aos sábados às 23 horas, aos domingos às 17h30. E eu aproveito também para convidar vocês a viajarem o mundo e o Brasil comigo no programa Especial Turismo. Especial Turismo que é exibido aos sábados às 20 horas, aos domingos às 15h30 e às quartas-feiras às 20 horas. Você conseguiu decorar os horários todos? Ainda não, mas vou decorar. Então tá, no Especial Turismo eu espero vocês e a gente se encontra aqui. Obrigado pela paciência, doutor Sérgio. Eu tinha uma pergunta na sequência que eu deixei para depois do merchan. Então vamos lá. Nós vamos ter da Implar franquias? Nós organizamos um processo de expansão. Na verdade, a gente já tinha até tomado decisão de não avançar, né? De ficar por aqui. Assim, nós decidimos montar a nossa estrutura em Poços de Caldas, somos Poços Caldense, vivemos muito bem aqui, temos muitos amigos, né? Diria que a gente leva uma vida muito boa, né? Você está satisfeito com isso? Sempre foi muito bom, né? Assim, eu diria que todas as épocas da vida são muito boas, né? A gente sempre soube aproveitar todas elas sem nunca reclamar, né? Então, assim, nunca reclamando, sempre tudo avança.
Mas agora houve um volume muito grande de solicitações para que a gente avançasse, né? E a gente criasse novas unidades, então nós decidimos aí o início de uma criação de novas unidades seguindo o nosso padrão, né? Então nós já inauguramos a primeira, é Campinas, né? No Cambuí. Já foi inaugurada. Já foi inaugurada, começou segunda-feira agora, Implar, né? Se chama Implar IDF. IDF é uma outra marca da odontologia respeitada no país, né? É uma parceria? É uma parceria, essa é em São Paulo, né? O IDF em São Paulo, nós unimos e criamos aí o IDF Campinas, que é uma primeira unidade de muitas outras que teremos, né? Então, nessa unidade, toda a tecnologia Implar está sendo embarcada, né? E toda a filosofia de trabalho voltada para a estética avançada está sendo avançada, está sendo implantada, né? Está sendo implantada. Nós acreditamos que num tempo bem curto nós teremos múltiplas unidades, né, dessa estrutura, mas não vamos seguir dentro do conceito de Mas existe um planejamento já tá todo de desenhado, localização? Está todo desenhado isso já, né? Mas não é prioridade nesse momento, é isso? Não é prioridade, a gente tem um avanço bem mapeado, porque assim, todas as franquias da nossa área que avançaram, a primeira coisa que aconteceu em todas foi a queda da qualidade até chegar no plano não aceitável de um trabalho oferecido à sociedade. A gente não acredita nesse plano, né? Então a gente acredita no plano da gente avançar nosso conhecimento. Isso não é tão simples, né? Se fosse tão simples, a gente teria unidades do Albert Einstein em todas as cidades. Perfeitamente, né? bem Então, colocado. assim, não é tão fácil você avançar a cultura com perfeição, né? Onde tudo seja realmente zelado, cuidado. E padronizado. E padronizado. Né? Então, nós demoramos vários anos fazendo isso, né? Então, agora sim está tudo preparado. Então, agora a gente tem condição. Tanto é que não demorou mais do que um mês para a gente realmente já dar início a uma unidade. Em um mês ficou pronta, faltam poucos detalhes já para ficar muito parecido com o que a gente é aqui, muito parecido com o que é São Paulo, e oferecer... As mesmas cores? Mesmas cores, mesma linha. Quer dizer, as mesmas cores, não falo é preto e branco, preto e né? branco, agora tem uma linha do Dourado, que faz parte da outra marca, né? Bacana, o Dourado vai combinar muito bem com o preto e branco. Marca, ficou até bem bonito. Aqui também vai receber Aqui também vai. Dourado? Vamos iniciar a reforma agora da nossa fachada, né? E aí já vamos estar ali, já vai estar presente ali a nossa conexão. Mas nós temos uma criação nossa, que é o nosso robô, a CIA, né? A CIA, e tem Lembrando que é o segundo robô, né? Você está falando agora. É o segundo robô, né? Na verdade, assim, a CIA é o consultório com inteligência artificial. Que eu já estive lá, você já esteve lá. É como se você estivesse na nave espacial interestelar. Então, nós pegamos toda aquela tecnologia que nós já experimentamos por 5 anos e embarcamos ela no corpo físico, né? Que é um robô, né? Então, esse robô, ele se chama Eva, né? A Eva. E a nossa ideia é que a Eva possa estar presente dentro do nosso projeto em 5.000 lugares diferentes. Mas explica direitinho, qual que é a função da Eva? A Eva... Especificamente, o que ela faz? A Eva, ela carrega muitas ferramentas de inteligência artificial, então ela vai mudar realmente a vida do dentista. Então ela vai ajudar o dentista a fazer a venda, a negociação, os planejamentos, ela tem software de gestão de mercado, vai fazer a gestão do consultório para ele, né? Vai fazer a conexão com o setor de compra, né? Então a Eva é um centro de inteligência conectado a várias ferramentas, é um hub conectado a várias ferramentas, sem contar que ela ainda tem a capacidade de fazer a comunicação com o cliente, conversar com o cliente, ela ainda tem a capacidade de atuar na recepção, ela tem a capacidade de locomover de forma autônoma, ela tem a capacidade de transportar coisas, né? Então, realmente é uma mudança radical dentro do conceito do que é a odontologia convencional. Então, nós já experimentamos isso por 5 anos, aprimoramos com o conceito do Bob, né? Porque a gente precisava entender... Mas o Bob continua lá. O Bob continua lá, né? A nossa ideia é que a gente entendesse qual era o comportamento das pessoas, tendo um robô envolvido no processo. Para as crianças deve ser uma festa, né? Todos querem tirar foto, é sensacional, né?
E aí nós percebemos que essa era uma filosofia bem interessante, né? E aí então começamos aí o nosso processo com a Eva e temos aí já mais 14 ou 15 robôs planejados para construção e levar para o mercado. Esse robô, na verdade, estamos nos tornando agora uma empresa de robôs, né? Ele foi produzido no exterior, esse robô? Nós produzimos uma parte aqui, né? Uma parte aqui com nossos engenheiros, né? E produzimos uma parte fora do país, né? Fizemos uma conexão de partes, né? O que desencadeou aí no produto que a gente tem. Kleber, vai lá, Kleber. Bom, quero fazer... Aproveita que você Vale a pena a visita, cara. Você vai gostar. Convida o Kleber para ir lá. Eu preciso ir lá. Quem está nos assistindo, essa câmera é sua, doutor Sérgio? Pode convidar as pessoas para ir lá conhecer o Implar. Estão convidados, né, a visitar a nossa estrutura. Nossa casa é de porta aberta a todos, né? Nós somos daqui, fizemos o nosso hospital para todos da cidade, né? Temos aí o privilégio de atender a cidade, mas também recebemos pessoas de longas distâncias, né? Temos uma equipe toda pronta para receber todos vocês, mesmo que não seja para fazer um tratamento, né? Vamos lá para conhecer o Bob, conhecer a Eva, tomar um café com a gente, né? Nós temos um café lá bem estruturado que a gente vai estar servindo para vocês, bater um papo. Nosso foco é servir bem as pessoas, né? Então, e cada um que entra naquela porta, são 26 mil já tratados, não são 5 nem 10, né? 26 mil, eu diria que se tornaram nossos amigos, né? E a gente tem um relacionamento assim muito, muito positivo. Nós tivemos agora, a Gisele esteve fora do Brasil, agora em Nova York. Eu queria falar né? dos prêmios também. E além do prêmio que a gente fala daqui a um pouquinho, mas ela foi lá no jogo da Caldense que teve lá, né? Sim, contra a equipe de Monverno. A equipe de Monverno. E aí o número de pessoas, né, que foram lá falar com ela, né? Outra vez também que nós fomos para a Espanha, fomos em um determinado lugar, o número de pessoas que nós encontramos, né? No Chile, né? O volume de clientes que a gente tem de lá. Então, assim, é muito legal, ou seja, saber que nosso trabalho feito ali, boca a boca, dente a dente, procedimento a procedimento, e seguindo um conceito muito bem implantado que a gente tem dentro do nosso hospital, que o eu não faz nada, né? Nós fazemos. O que é o Implar? O Implar são as pessoas, né? Máquina, parede, estrutura, isso não resolve problemas, né? O que resolve o problema são as pessoas e usando bem essas ferramentas, né? Conectadas uma com as outras e respeitando o ser humano, né? Entendendo os limites, né? E dando o seu melhor. Né? Mas então, eu gostei do nome do robô chamado Eva, ele remete a Gênesis. Agora, aqui que eu estou tomando o nosso Cabernet Sauvignon, aqui nessa caneca aqui, que o Kleber trouxe, vou dar a oportunidade do Kleber fazer uma pergunta e falar do livro dele, que o impossível a gente faz, o milagre demora 30 minutos. A gente faz na hora e o milagre demora 30 minutos. Está escrito aqui na caneca, para quem quiser ver, a caneca aqui do podcast Café com Manteiga, é o título, está estreando hoje, o Kleber que escreveu esse livro. Kleber, seja rápido. Tá bom, então vamos ser rápido. Senão nós vamos tomar muito tempo aqui do Dr. Sérgio. Eu faço a pergunta antes ou depois? Mostro o livro, faço a pergunta, mostro o livro. Deixa a teu critério. Então tá bom, vamos lá. Então eu vou mostrar o livro e já faço a pergunta. Esse livro, Impossível a gente faz na hora, o milagre demora 30 minutos, é um livro que eu lancei no ano passado. Inclusive já dei algumas palestras sobre esse livro, uma palestra no ano passado em Espírito Santo Pinhal, esse ano vai ser em Andradas, junto com o Bottini, lá na Associação Comercial. Bottini! Vender. E fala um pouco da minha experiência no setor bancário, mais de 20 anos ali, com muita resiliência, com muito trabalho. E na Bienal do Livro, agora, nesse último domingo, eu lancei o segundo livro, que é Almas em Palavras, coletânea 3, que também já está na Livruço, junto com esse livro. É um livro de contos, poesias, que eu fiz com vários outros autores. Um livro mais tranquilo, mais leve. Já está na Livruço da Rio de Janeiro e do Shopping. Bacana. E aproveitando a pergunta, eu vou fazer duas já emendadas aqui. Você sabe quando você faz duas perguntas, o entrevistado geralmente só responde a segunda, né? Então eu vou fazer a segunda primeiro, depois faço a segunda. Bom, a gente sempre falou de tecnologia aqui, de inovação. Eu sei que você gosta muito de inovação. É uma empresa muito voltada para a inovação. Como que você vê a tecnologia nesse segmento daqui a 5 anos? Vai ser tudo laser?
Essa é a pergunta. Não vamos ter mais equipamento, não vamos ter mais ferramentas físicas, vai ser tudo antidor, vamos pensar assim. E gostaria que você deixasse, depois dessa pergunta, um conselho para quem é dentista, está se formando agora e quer entrar nesse segmento de empreendedorismo odontológico. Quero ser um empreendedor desse segmento, quero ser diferente, fazer diferente do que a faculdade me ensinou a fazer. Então vamos lá, acho que as tecnologias elas estão avançando agora numa velocidade muito grande, né? Então é importante que o profissional ele tenha no seu tempo de agenda um tempo para estudar. E isso é uma coisa que os profissionais não têm. Então deixa para querer estudar um negócio em casa, quer acordar mais cedo, quer fazer no final de semana, quer trocar a família pelo estudo, e normalmente essas coisas acabam não funcionando muito bem. Então o profissional da saúde ele tem que entender que a atualização dele é permanente. Sendo permanente, se ele trabalha todos os dias, que seja de segunda a sexta, se ele trabalhe 6, 8 ou 10 ou outros 12 horas, separe 1 ou 2 horas para se manter atualizado, pelo menos por semana. Se você perceber que isso vai fazer a diferença, passe para 1 hora por dia. Aí você realmente vai ver que isso vai fazer a diferença. Porque se você trabalhar aí 22 dias, né, por mês, de segunda a sexta, vezes 10, né, são 220, tire 2 meses, fica 2 meses descansando, 2 meses você não faz. Mas com certeza, se você dedicar 220 horas num ano à sua profissão, no seu local de trabalho, entendendo as ferramentas que você pode melhorar, estudando, no ano seguinte, você será um profissional melhor. Agora, você fazendo um negócio sem disciplina, tudo de qualquer forma, sem uma cronologia, sem uma coisa estar conectada com a outra, você não avança. E se você acreditar nesse conceito, você agora tem as ferramentas. Você tem mais de 22 mil ferramentas de inteligência artificial que você pode utilizar. Comece a entender como elas funcionam, né? Você tem aí uma infinidade de vídeos, né, informativos no YouTube. Você pode montar uma seleção e assistir 2, 3 por dia. Então, necessariamente, agora você não precisa ir para lugar nenhum. Você tem uma ferramenta na sua mão, você tem o celular. A partir daqui, você consegue entrar em todas as bases da sua área, entrar em todas as bibliotecas, acessar todas as revistas, selecione pelo menos 2 ou 3 artigos científicos da sua área e leia por semana. Ou seja, Entendeu? faça alguma coisa, né, doutor? É assim que eu acredito que você vai estar preparado para o próximo passo. Caso você não esteja fazendo, eu entendo que você deva ficar muito preocupado. Pode correr o risco de você desaparecer na profissão sem perceber, de tão rápido que as coisas estão acontecendo. Por exemplo, se você tem dificuldade para mandar um e-mail, é preocupante, porque como que você vai manipular um software de um CAD/CAM? Entendendo que agora, se você pode fazer um dente perfeito usando o sistema CAD, o sistema CAM integrado, e produzir um dente perfeito em porcelana em 7, 8 minutos, sendo que na mão vai demorar 23 horas, qual forma seu cliente quer? De que forma você quer fazer? Agora, se você não compreende o digital, tem dificuldade para mandar um e-mail, então as coisas começam a complicar. Você vai sendo removido da tecnologia e o degrau para você subir começa a ficar muito alto. Então você tem que correr atrás e pôr uma escadinha e tentar subir primeiro, né? Começar a entender melhor de como funciona o digital. Porque a metade do dia hoje nós todos estamos inseridos no digital. Pegue seu celular e guarde. Fique 30 dias sem ele. E faça uma pergunta para você: mudou alguma coisa na minha vida? Se mudou, você está conectado. Se você não conseguir trabalhar, se você não conseguir se comunicar, se você se sentir isolado, né? Porque cada um está depressivo, inclusive. Então, assim, nós já somos digitais. Então, assim, na profissão, a gente tem que entender que a gente precisa dar continuidade. Então, na profissão, você tem que se tornar um dentista. É um ser digital, é físico com digital misturado ao mesmo tempo. Tornar um dentista digital. Eu acho que essa é a forma, né, de você estar preparado para exercer a profissão de forma sensacional daqui a 5 anos. Porque daqui a 5 anos
pelo menos metade do que a gente faz não será feito por nós, será feito por máquinas. As máquinas estão aprendendo, o machine learning está avançado, nós já temos máquinas executando grande parte do que nós fazíamos com as mãos. Isso eu já vivo no dia a dia nosso, da nossa estrutura, e a cada dia isso avança, né? Então, uma cirurgia, só para concluir, por exemplo, uma cirurgia que a gente fazia em 1h30 para colocar um implante, agora você tem um navegador que, com a mesma tecnologia que usa para operar um tumor no centro do cérebro, o navegador acopla uma ferramenta na mão do cirurgião dentista, fica uma peça acoplada em uma parte dentro da boca do cliente, uma parte do navegador forma um campo eletromagnético que guia a mão do cirurgião. Você não consegue fazer errado, mesmo que você queira, né? Então, fazer implante usando o navegador é igual jogar um videogame. Então, assim, um implantodontista, um cirurgião jovem, né, que está se formando, quer se tornar um implantodontista, é dessa forma que você vai fazer implante, jogando videogame, né? Então, aproveite esse momento que você já está inserido no digital e siga em frente. E se você tem mais de 40, mas sabe que tem gás para trabalhar até 60, 70, dá tempo ainda. Comece pelo primeiro degrau, junte-se com os mais jovens, encurte o tempo e seja um dentista digital. Doutor Sérgio, e uma coisa interessante, nós somos a geração que está virando um século, nós somos a geração que está virando um milênio. Então, quer dizer, nós somos uma geração privilegiada, uma geração do computador, uma geração da tecnologia de alta performance, a geração da inteligência artificial, né? Nós somos uma geração talvez diferenciada também. Então a gente tem que aproveitar essa vibe, né? E se encaixar. Os outros que virão na nossa frente, depois de nós, a gente não sabe como é que será. O futuro é um pouco incerto ainda. Sim. Mas só sabemos isso que você falou, você tem toda a razão. Os procedimentos, a maioria deles ficarão na mão dos computadores e das máquinas. Eu queria falar, se me permite, Kleber, sobre qual o melhor prêmio, qual o prêmio mais importante que a Implar já recebeu. Se é que você pode explicitar um. A Gisele fala que o título mais importante que a gente tem é o título de ser pais. Legal. Então, assim, de tudo que a gente tem, né, mestrado, doutorado, pós-doutorado... Olha o troféu que você tem, a Lara. É o fato da gente ser pais e poder dedicar um tempo, né, à educação da nossa filha. Então, isso para a gente é o maior prêmio, né, maior valor, conceito da família, né, acho que isso é o máximo, isso é o maior, nada supera isso, né. Com relação a prêmios que o Implar recebeu, nós já recebemos muitos prêmios, né? Mas um último prêmio que nós recebemos agora, que até foi uma sequência, um ano depois do outro, né? Foram prêmios focados na qualidade da nossa prestação de serviço. E isso nos encanta muito, porque esse não é um prêmio nosso, esse é um prêmio da equipe, né? Porque não tem como você prestar um bom serviço se a equipe inteira não colaborar. Porque se um banheiro que esteja despreparado, você não prestou um bom serviço, né? Então, assim, se nós ganhamos um prêmio internacional, né? Recebemos um prêmio na Califórnia e no ano seguinte... Foi recente isso. Em Nova York, né? 2 prêmios seguidos e focado no mesmo conceito, né? Focado no conceito da prestação de serviço. Então, isso encanta muito a gente, deixou a gente muito feliz, porque mostra que estamos no caminho certo. Temos problemas, tem hora que você tem que gerar repetições, somos seres humanos, a gente comete falhas, né? Mas estamos aptos sempre a fazer as correções, né? Existe a comunicação, às vezes um A vira um B no meio do caminho e gera às vezes uma situação não exata, mas é possível lá conversar e corrigir, né? Então, o nosso foco é esse, né? É focar na nossa equipe, e eu diria que esses são os 2 maiores prêmios, aqueles prêmios que valorizaram o que é de mais valioso para nós, que é a prestação de serviço. Era o que continha, né, doutor Sérgio? É isso aí. Bom, Kleber, mais alguma pergunta para o doutor Sérgio antes da gente encerrar? Não, eu acho que eu fiz todas, viu? O tempo hoje. Fiz todas. Fiz todas as perguntas. Bom, obrigado.
Esgotou a lista dele. Esgotei a lista. Eu queria aproveitar e dizer para vocês que foi um prazer receber aqui o Dr. Sérgio Dias. Foi um prazer, meu Dr. Sérgio. Leva o nosso abraço à doutora Gisele Ávila, a toda a sua equipe, e agradeço pelo seu tempo dedicado ao podcast Café com Manteiga. Eu agradeço o convite, o carinho de vocês, né? Fica aqui um convite para você dar uma palestra para a gente, que eu quero ver como é que funciona isso aí. Ah, com certeza, vai ser um prazer. Fiquei muito interessado. Vai ser um prazer. Né? Eu gostaria que você fosse até o nosso hospital e desse uma palestra, né? Porque tem muito significado nessas duas linhas aí, né? Então eu gostaria que você desse uma palestra para a nossa equipe. Nossa, vai ser um prazer. Fica feito o convite, né? Vai ser um prazer. Vai ser sempre um prazer estar com vocês, né? Quando quiserem conversar sobre odontologia ou algo diferente, tecnologia, outra coisa, né? Que a gente entenda um pouquinho e possa colaborar, será sempre um prazer estar aqui com vocês. Aliás, eu diria que você deu uma aula aqui hoje, viu, doutor Sérgio? Olha. Bom, e com essa resposta do doutor Sérgio, com a participação do Kleber aqui, nós vamos encerrando o podcast Café com Manteiga dessa semana. Esperamos nos encontrar na próxima semana aqui no podcast Café com Manteiga. Até lá!